queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara, nossa terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto da família. E hoje, com um gosto especial, é culto de Páscoa. Um culto onde para os cristãos celebram a festa mais importante de toda a história, que é a história da Páscoa. Aliás, nós passamos ontem, amanhã ouvindo a respeito do que são as festividades, que cercam todo esse tempo de Páscoa. Nós tivemos oportunidade, através dos nossos bispos, de conhecer um pouco mais, de uma maneira muito esclarecedora, tudo aquilo que faz parte do verdadeiro significado da Páscoa. E hoje nós teremos uma palavra vinda do nosso querido pastor Wellington, onde isso estará ainda mais claro. Então não perca, compartilhe o link com alguém que você ama, chame as pessoas da sua família para que estejam conectados e possam ouvir a respeito da palavra de Deus. Estejam participando conosco do início, participando do momento de louvor, do compartilhar da palavra e do movimento de oração na nossa sala de Zoom. Lugar onde nós compartilhamos o link no chat e você pode ir para um ambiente onde nós compartilhamos um testemunho, falamos a respeito das bênçãos e maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, oramos uns pelos outros e é muito bom estarmos conectados como igreja. Você é convidado para participar de tudo isso ao longo desse culto. E eu quero dizer e agradecer a todas as pessoas que participaram conosco de toda a programação da igreja ao longo da semana. Tivemos discipulado segunda-feira. Tivemos culto de terça com o nosso querido irmão Luiz Felipe, pregando a palavra de Deus, uma palavra poderosa. Tivemos o culto Mulheres Vencedoras. Quero agradecer a cada uma das mulheres que participaram conosco. Espero que sua vida tenha sido grandemente abençoada através da série de palavras Minha Vida, uma História com Deus. Tivemos as nossas células às quintas-feiras. A maioria das células acontecem às quintas-feiras e que bom que você participou. Aliás, se você não faz parte de uma célula, não sabe o que é uma célula, chame alguém no link, dê o seu nome, que um líder vai chegar até você. Célula é uma reunião de oração, onde virtualmente nesse momento nós nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo. Amém? Seja nosso convidado, participe de uma célula. Tivemos no sábado, começou o dia com a distribuição do kit de ceia, não é a ceia oficial, é uma ceia que nós faremos na sala de Zoom. Então, se você pegou os elementos da ceia, nós iremos orar por você, para você participar como igreja, e nós, nesse dia de Páscoa, possamos compartilhar e orarmos juntos como igreja. Mas a ceia oficial, ela vai acontecer na próxima semana. Amém? Então, que você esteja preparado para hoje, se quiser participar, mas na ceia oficial, na próxima semana, nós estaremos reunidos como igreja, orando, adorando a Deus e celebrando esse ato de ceia. Também, através do nosso Ministério Kids, nós pudemos presentear as crianças que passaram por lá pelo drive-thru. Espero que você tenha ido com a sua família pegar o nosso mimo, nosso presente de Páscoa para as nossas crianças. Então, que Deus abençoe. Aliás, eu quero ressaltar, nós temos um ministério para crianças na igreja, Ministério Sara Kids. E se você não conhece, faça parte, dê o seu nome, o nome do seu filho, que um dos nossos líderes, professores da escola das crianças aos domingos, estarão chegando até você, para que eles possam participar nos horários que nós temos a célula de criança e também a célula Teens. Amém? E o desfecho do sábado foi no lugar mais maravilhoso do planeta para que você pudesse estar, ainda que de forma virtual. O nosso Arena, ministério para jovens, voltado para pregar a palavra de Deus, com muito louvor, muita adoração, uma explosão de alegria, e que eu creio tem alcançado muitas vidas e muitos jovens para a honra e glória do Senhor. Se você não esteve participando, participe no próximo sábado, porque realmente é um ambiente maravilhoso, onde de maneira muito séria os jovens compartilham os estudos, as palavras de Deus. E hoje, domingo, culto da família, pela manhã com o nosso querido pastor Wellington,
à tarde com os nossos queridos pastores Eriveldo e Euraci. Então, a programação da igreja recheada de bênçãos para que você esteja conectado conosco. E eu quero destacar que essa semana nós tivemos uma grata surpresa. Tivemos por parte de um empresário da Granja Viana que chegou até nós através de uma célula, da membra de uma célula e também da organização de uma célula que tinha feito um movimento de arrecadar alimentos para abençoar algumas vidas. Bom, de alguma maneira, eu creio que Deus, da maneira soberana dele, nos abençoou e essa pessoa, através de uma grata surpresa, chegou até a igreja e doou mais de 100 cestas. Então, fica aqui, em nome da Sara Nossa Terra, o nosso muito obrigado. Aliás, o nosso muito obrigado a você que colaborou com 1 quilo de alimento não perecível. Você que doou uma cesta. Você que doou o seu tempo para nos ajudar durante todo esse tempo. A cada um de vocês que o Senhor abençoe grandemente. Porque nós temos um coração voltado para as obras sociais. Começamos que de forma tímida, mas esse projeto ele vai crescer e eu creio porque nós temos um solo, aqui uma terra, onde corações eles batem mais forte quando diz respeito a obras sociais e eles respondem ao convite da igreja. Num momento como esse, que Deus possa prosperar a sua vida de maneira a você poder ajudar muitas e muitas vidas. E se você está precisando ser abençoado nesse momento, saiba, queridos, você está num lugar onde nós temos prazer em te ajudar. Então, não deixe de pedir ajuda. Não passe por esse momento sozinho. Esteja conectado conosco, esteja vinculado, aliançado conosco, para que você seja abençoado em nome de Jesus. E eu sei que nós teremos uma palavra, o pastor Wellington certamente falará um pouquinho a respeito do que é a Páscoa, nós já ouvimos ontem, como eu disse, mas eu quero deixar aqui uma breve introdução, fazendo uma pergunta para você. Para você, o que significa a Páscoa? A pastora, para mim, Páscoa é esperança, é bondade, é amor. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, fechando um pouco o conceito, para você Páscoa é morte ou é libertação? E nós sabemos que numa mesma noite para os egípcios da época, a noite, aquela noite fatídica, foi a noite que para eles foi uma noite de morte para os egípcios. Está lá no livro de Êxodo, você pode ler os capítulos que mencionam esse tempo, onde tudo começou, o momento de libertação para um povo hebreu. Então, para os egípcios foi um tempo de morte, mas para o povo hebreu foi um tempo de libertação, onde a gente sabe que para alguns foi o juízo, a exemplo dos egípcios, mas para os hebreus foi um tempo de salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, tem um nome: Jesus Cristo. Naquele momento, a entrega do sangue de um cordeiro que pudesse tirar o pecado daquele povo. E agora, através de Jesus, tudo aquilo que representou no Antigo Testamento, hoje nós podemos viver, graças a Deus, passar da morte para a vida, porque um cordeiro santo se entregou como sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Foram 430 anos de escravidão daquele povo, mas Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um mensageiro. Chegou diante de Faraó e disse o quê? Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Faraó, com o coração endurecido, o que ele fez? Oprimiu ainda mais o povo. Foi então que Deus enviou dos céus 10 pragas, exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenárias e tirou o seu povo do cativeiro com as mãos fortes e poderosas. E aí foi quando teve a questão da morte dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga, o único meio de salvação daquele dilúvio, que foi de juízo contra aquele povo que precisava de uma libertação. Então não havia outro meio de livramento. Foi onde a morte, ela visitou o palácio, visitou a casa de pobres, a casa de ricos, e tudo aconteceu como num plano que a gente sabe que foi o plano de libertação
daquele povo. Ou seja, para que tudo pudesse culminar nesse tempo de Páscoa. Porque Páscoa representou para aquele povo um tempo de libertação. Páscoa marcou um novo começo para o povo judeu. Marcou um novo começo para o povo de Deus. Vá comigo, eu não tenho tempo de ler tudo que está aqui descrito, mas vá comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vá no livro, nesse livro, no versículo 2. Vamos ler o versículo 2. O versículo diz o seguinte: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. A Páscoa, queridos, era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. E aí, a partir desse momento, eles passariam da condição de escravos para serem peregrinos na direção da terra prometida. Essa foi a promessa. E se você ler os outros versículos desse mesmo texto, você vai ver que, diante de sacrifícios do cordeiro, eles pediam para que tudo isso fosse feito juntamente com a família, que chamassem as crianças para que conhecessem essa prática deles, que hoje para nós representa algo ainda muito maior, porque nós sabemos que o nosso cordeiro ele já veio, que é Jesus, que fez com que aquilo que representava a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a libertação daquele povo, Jesus ele já concretizou isso como uma forma de que por meio dele nós podemos ter acesso. Através de Jesus, não pense você que você perde algo, você ganha a possibilidade de ir na direção, sair da morte, sair da escravidão e ir na direção do alcance das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, que já foram cumpridas através e nos deram acesso através de Jesus. Isso é Páscoa. Páscoa para alguns que foi a morte, para nós que somos povo de Deus é libertação. Então, que você possa viver com essa consciência em Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, que através da presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor possa trazer a você um ambiente propício para que o entendimento da palavra venha, porque nesse momento nós vamos ouvir o verdadeiro significado da Páscoa. Que Deus abençoe você, toda a sua família e tenhamos todos nós um maravilhoso culto. Cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. O sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força
grandes coisas Ele fez. Seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez. Seu reino é pra sempre. Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. Vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até a vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro, todo
mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti. Ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Vazio, eu me prostro aos teus pés outra vez. O teu amor constrange o meu coração, curando-me. Me entrego a ti. Ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Vem
Bom dia, igreja. Hoje, dia 4 de abril de 2021, Páscoa. A Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje um culto muito especial, um culto que nós vamos falar da graça de Deus, da graça do nosso Senhor, do poder do nosso Deus, da transformação que Ele proporcionou a todos nós, a salvação, a cura, a libertação, uma nova consciência, tudo aquilo que Ele nos trouxe, uma nova e eterna aliança, a sua morte, a sua ressurreição e a certeza de que nós caminhamos com Ele e estaremos com Ele dentro em breve, amém? Então, um culto muito especial, tenho certeza que você já foi abençoado pela abertura desse culto, por todos os louvores, e agora nós estamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o direcionamento do Senhor. Obviamente nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, eu vou tentar abordar um aspecto da Páscoa que é muito importante, né? Vou sair um pouco nessa Páscoa aqui somente da questão histórica judaica, mas passar efetivamente para as questões do que Jesus falou na Santa Ceia. Eu já falei isso mais de uma vez, mas eu creio que esse é um lugar fundamental, né? É um texto fundamental para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender e para que a gente possa crescer no Senhor. Amém? Então, sem mais demoras, vamos orar. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Meu Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Sabemos que tu és o nosso Cordeiro Pascal. Nós agradecemos pelo teu sacrifício, agradecemos pela tua morte e ressurreição, agradecemos pelo Evangelho, agradecemos porque estaremos contigo em breve, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre a Páscoa. Obviamente que a Páscoa iniciou uma celebração judaica da libertação do povo do Egito, né? Iniciou com Moisés, aquele povo que ficou dentro das suas tendas enquanto o anjo da morte passava ali e se alimentou de maneira adequada para aquela época dentro das suas tendas. Tinha a marca desse anjo, né? O sangue ali na entrada da porta, no umbral da porta, e a partir daquele momento o povo foi liberto, a história judaica foi se desenvolvendo, as palavras vieram, a história do povo foi crescendo até que as profecias sobre Jesus Cristo aconteceram. E que Jesus, nosso Senhor, a nossa Páscoa eterna, a única e verdadeira, não haverá outro Cordeiro Pascal, não há necessidade de mais nenhum outro sacrifício de sangue, né? Vamos chamar assim, sacrifício nós sempre fazemos, mas não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício de sangue. Ele é o nosso Cordeiro eterno, né? O nosso Cordeiro que é também o nosso leão, que também é o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso irmão, aquele a quem nós devemos todas as coisas. E hoje nós vamos contextualizar um pouco dessa história, né, de Jesus e da consciência que nasce em Jesus Cristo, até que, enquanto homem, ele efetivamente sabe que ele é o homem. Eu não gosto muito desse termo, mas o homem-deus, né? O Deus que se fez homem, eu acho que esse é melhor. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não podemos esquecer que quando Jesus aceitou ser esse sacrifício, vir aqui, ele veio como um homem, ele não veio de uma outra forma, de uma outra constituição, ele abriu mão de tudo que ele tinha enquanto era Deus, né, na habitação do Senhor, e ele veio para cá dessa forma. Óbvio que ele nasce e ele também vai se desenvolvendo dentro desse contexto e vai entendendo a palavra de Deus. Nós vamos ouvir, nós vamos ler um pouco sobre isso, ele vai entendendo a palavra, até que ele se conscientiza que é ele. Ele descobre, sou eu. Né? Ainda que ele venha, lógico, muitas coisas acontecem
nesse período de crescimento de Jesus, mas o principal aspecto da lucidez do Senhor Jesus é a palavra de Deus, sempre foi. E nós vamos ler alguns aspectos, esteja disposto hoje, preparado para batermos um papo, lermos um pouco da palavra, é sempre importante, sempre interessante. Então, hoje nós vamos dar aquela quebrada no estudo do livro de Romanos, que a gente vem fazendo, e hoje, obviamente, vamos falar sobre a Páscoa. Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia inicialmente no livro de Lucas 2. Lucas 2, nós vamos ler dos versículos 41 até o versículo 52, ok? Lucas 2, versículos 41 a 52. Lucas 2, versículos 41 a 52. A palavra de Deus, ela diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo, entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa Páscoa especificamente, que está sendo citado, que está sendo contado aqui no Evangelho de Lucas, é uma Páscoa muito especial na vida de Jesus, porque essa Páscoa Jesus faz 12 anos. Talvez nas Páscoas anteriores, Jesus nem tenha ido para Jerusalém com seus pais. Não é uma certeza, né, que se levavam crianças, né, ou considerados crianças, antes que eles completassem, meninos, né, antes que eles completassem 12 anos. Porque nós sabemos que pela lei mosaica, quando um menino completa 12 anos, ele se torna, ou ele é apresentado como um homem. E a partir dali, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter, né, tem o bar mitzvah, né, tem a festa dele, ele é apresentado como homem, a partir dali ele vai estudar a Torá, vai estudar a palavra, obrigatoriamente, e também vai aprender uma profissão. E com Jesus não foi diferente disso. Ele estava completando 12 anos, muito provavelmente ele foi apresentado ali e passou a estudar a palavra, e também, depois disso, ele aprendeu uma profissão de carpinteiro, como todos nós sabemos, e assim seguiu a vida. E a Bíblia diz que houve alguns fatos muito inusitados nessa Páscoa. Então, quando eles chegam lá no templo e que eles fazem isso, é importante que a gente tenha algumas contextualizações. Jerusalém, nessa época, ela aumentava o número de pessoas de 100 a 150%. Então, imaginando que Jerusalém tinha umas 30 mil pessoas, na festa da Páscoa, que durava uma semana, ela passava a ter de 60 mil para cima, né? Então aumentava muito o número de pessoas na cidade de Jerusalém, porque todas as aldeias vizinhas, todas as cidades vizinhas, dependendo do tamanho, elas iam para Jerusalém comemorar a Páscoa, que é uma festa judaica de uma semana. E não foi diferente com a família de Jesus, tanto que eles caminham com todas as pessoas que estão ali ao seu redor, que vivem no mesmo povoado, naquele mesmo vilarejo, e tanto que
quando Jesus permanece no templo e eles procuram, depois de caminhar um dia, eles procuram Jesus, você pode ver que o texto diz que eles procuram Jesus entre os conhecidos, entre seus parentes, ou seja, todos eles caminhavam juntos, eles iam juntos para Jerusalém nessa época da Páscoa. E foi o que aconteceu. A diferença é que Jesus ficou no templo. Por quê? Porque, e faz uma alusão ali aos 3 dias, né? Que quando José e Maria voltam para procurar Jesus, eles vão no templo depois do 3º dia, encontram Jesus lá no templo no 3º dia. Claro que isso já é uma alusão daquilo que iria acontecer com Jesus na sua morte e ressurreição. E aí Jesus começa, eu creio, né, agora eu estou falando por mim, eu creio que ali quando ele começa a ter o contato mais direto com a palavra de Deus, ele começa a entender perfeitamente quem ele é. Eu não estou dizendo que ele entendeu naquele momento 100% do que ele era, mas ele começa a ter uma dimensão daquilo que ele é, ou de quem ele era, né, naquele momento. Tanto que ele já ele senta com os mestres da palavra, o que, se você considerar uma criança de 12 anos, um garoto de 12 anos, com raríssimas exceções, um garoto de 12 anos sentaria para ouvir os mestres da palavra falando em um culto. Quanto mais dias e dias sentado ali, ouvindo, entendendo, porque aqui a Bíblia cita que ele entendia o que estava sendo dito e perguntando. E quando ele era questionado, ele também trazia respostas que, conforme a conotação do texto, elas eram demais para um garoto de 12 anos. Né? As pessoas não entendiam tanta sabedoria num garoto de 12 anos. E é óbvio que quando os pais voltam, eles estão preocupados com Jesus, né? E a mãe pergunta, a Maria pergunta, por que você fez isso conosco? Né? E ele já diz, não, como é que vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Na verdade, ele já está ali mostrando um conhecimento, né? Que ele começa a ter a convicção de quem ele era. E por isso ele responde dessa forma, ainda que naquele momento os pais não tenham compreendido o porquê ele ter dito aquilo, sendo que José estava ali também. Mas Maria, nós não podemos esquecer, quando ela teve a revelação de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus e como seria, foi algo que muito marcante para a vida dela, porque foi agraciada por Deus. E é claro que quando você é agraciada daquela forma, né, tendo uma virgindade sem ter nenhum tipo de relação, e nascendo aquilo que foi lhe prometido, o filho, o Emanuel, é claro que ela foi guardando aquelas coisas em seu coração. E essa graça é uma graça que, se a gente for pensar bem, apesar de ser uma graça espetacular, ela foi dolorida, porque ao longo da vida ela viu acontecer muitas coisas com Jesus e principalmente no que culminou a sua morte. Apesar de ter visto todos os seus milagres, todas as suas feitas, todas as suas pregações, ou a maioria delas, ela viu também coisas desagradáveis para uma mãe ver que acontece com o filho, ok? Aqui nessa terra. E então, nem sempre quando nós somos agraciados por Deus, na graça de Deus, que é Jesus Cristo, a gente não passa por tribulações, né? Não foi diferente na vida dela e na vida dele, obviamente. E Jesus, ele começa a ter uma conscientização de quem ele era, tanto que ele volta e a palavra diz o quê? Ele foi obediente, passou a obedecer, diz, né? Passou não, ele sempre foi obediente. Ele teve um momento de aparente desobediência, mas na verdade aquilo tinha um propósito. E quando ele volta, a Bíblia diz que ele começa a crescer em estatura, né? Começa a crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele começa a crescer sabendo quem ele é. E obviamente que a partir do momento que ele crescia nessa sabedoria da palavra, óbvio que as coisas vão aparecendo, né? Os seus milagres vão acontecendo, a sua pregação vai acontecendo, e isso é notório a todas as pessoas. Isso começa a produzir. O que eu quero fazer uma parada aqui, para aí, grava esse texto, e vamos falar um pouco sobre história da humanidade. Na história da humanidade, e esse é um dos grandes dilemas de todo humano, e principalmente de nós cristãos, nos tempos de hoje, foi desde a época de Eva e de Adão. Existe uma característica muito forte,
que tudo na vida da humanidade, toda a sua história, ela é feita através de narrativas. Significa que narrativa é uma palavra muito usada nos dias de hoje, né? Mas é uma palavra antiga. Eu não gosto muito quando as pessoas falam e repetem muito a mesma palavra, porque ela acaba se tornando enfadonha e cansativa, apesar de eu gostar da palavra narrativa, que na verdade significa dizer assim, a história da humanidade ela acontece com uma boa história sendo contada. Isso é uma narrativa, uma boa história sendo contada. Não necessariamente essa narrativa é uma verdade, e às vezes ela é só uma ficção, mas quando ela é muito bem contada, as pessoas acreditam nela. E claro que para o ser humano que não viveu com Jesus Cristo, ou até mesmo para aqueles que viveram com Jesus, a história de Jesus é uma das maiores narrativas que existem na face da Terra e na humanidade. Qual é o grande desafio de nós, enquanto cristãos, enquanto humanos? É discernir quais narrativas são verdadeiras e quais não são. Só que toda a nossa constituição de narrativa está lastreada em fé. E quando você vai pregar o evangelho, quando você vai aceitar o evangelho, isso é um grande ponto a ser considerado. E o que você quer dizer com isso? Que da mesma forma que existe a narrativa sobre toda a história de Jesus, existem narrativas sobre a história de várias outras pessoas, até nos dias de hoje. Hoje os empresários aprenderam o poder da narrativa, né, e usam isso o tempo todo contando as suas histórias. E a narrativa ela se torna mais forte ainda quando ela tem rituais. Quando você conta narrativas, né, quando você conta a história de alguém e insere um ritual, você tira aquilo da esfera do lúdico, apesar de ser uma grande história, uma boa história, e traz aquilo para uma realidade ritualística. E quando esse ritual ainda existem sacrifícios e sacrifícios de sangue, então é praticamente imbatível você vencer esta narrativa. E isso acontece na história da humanidade diversas vezes e com diversas pessoas e com Jesus também. Qual é a grande diferença? É discernir a verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa narrativa, quando Jesus vai mudando, Jesus é real, ok? Jesus é um ser real, ele veio na Terra, ele é um Deus que se fez homem. Mas quando você pega pessoas de diversas características, culturas, crenças, para elas, ou até para pessoas que não acreditam em nada, né, ou dizem não acreditar em nada, essa pessoa pode dizer para você, isso é só mais uma narrativa, como tantas outras que existem por aí. Então esse é o primeiro desafio que nós vamos ter que vencer. Nós temos que vencer a questão do diabo ter imitado as narrativas. Ele sabe muito bem que isso acontece. Isso acontece desde o Éden. Deus vem, fala algo para Adão e para Eva, ele faz uma narrativa de uma verdade. Não era uma história simplesmente, era uma realidade do que iria acontecer com eles. Vem a serpente e faz uma outra narrativa, mudando pequenos detalhes e dizendo, olha, não é bem assim essa história muda assim. E aí, tanto Eva quanto Adão entram e acreditam na narrativa da serpente e acabam não discernindo a verdade em espírito. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque essa é a história da humanidade. Voltando para o texto, voltando a falar sobre a vida de Jesus, que é o que nos interessa, o que a gente precisa entender? Quando Jesus ele começa a construir, né, essa história e que ele está cumprindo os planos de Deus e as promessas de Deus, ele começa a mudar essa história dessa narrativa do Velho Testamento, aonde se exigia sacrifícios de sangue. E é isso que eu quero dizer, ele muda isso, ele não extingue isso, ele não exclui isso da história, ele só diz, eu cumpri essa parte da história. Não precisa de nenhum outro cordeiro a não ser eu. Eu sou o último Adão. Eu sou o cordeiro definitivo. Então, a partir de agora para frente, o seu sacrifício não é mais um sacrifício de sangue, não é mais um sacrifício nesse estilo. O seu sacrifício a partir de agora é emanar amor para todas as pessoas. Mas isso não é sacrifício, pastor. É sim. Para seres humanos que têm pecados,
Isso é um grande sacrifício. Jesus tem uma outra curiosidade. Jesus sabia aqui, né, enquanto homem, vivendo entre nós, ele sabia quem ele era. Ele não tinha dificuldades. Por quê? Porque Jesus, é óbvio, além do seu grande potencial de entendimento, da leitura da palavra, do seu dia a dia com Deus, ele tinha uma característica que nos ensinou que nós não temos. Ele não tinha pecados. Quando você não tem pecados, a sua distância entre Deus é nada, é zero, não existe. Porque o que tira o homem da presença do Senhor, nós sabemos disso, são os pecados. E esses mesmos pecados têm a capacidade de nos cegar. E por isso nós passamos muitas vezes a vida inteira tentando descobrir quem nós somos. E não conseguimos. É fato que a palavra também diz que aqui nós vamos conhecer em parte, só depois nós conheceremos como somos conhecidos. Mas isso acontece porque nós seremos, naquele momento, mudados, né? Nosso corpo será glorificado e nós não teremos mais pecados, ou pelo menos esses pecados já não servirão mais para nos cegar. Só que Jesus vem ensinando esse comportamento ao longo de toda a sua história. Então nós lemos uma parte da história. A Páscoa de Jesus quando ele tinha 12 anos, que foi um grande marco, por isso ela foi contada. E por isso ela foi detalhada. E aí Jesus começa a, obviamente, desenvolver, até que ele chega na idade de conduzir o ministério que ele tinha, e implantar os planos de Deus, e fazer discípulos e tudo mais que nós conhecemos. E aí nós vamos ler agora algumas partes da vida de Jesus, onde mostra que não é mais aquele tipo de sacrifício que Deus procura. Que Deus agora procura um outro tipo de sacrifício, não mais marcado pelo sangue, ainda que esses homens, que os discípulos de Jesus, morreram também, mas isso não foram sacrifícios a Deus, ok? O último cordeiro foi Jesus. Isso foram realmente assassinatos por homens maus desse mundo que não compreendiam quem eram aqueles homens, assim como também assassinaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus se fez cordeiro por nós. Então, ele começa a mudar essa perspectiva. Ele começa a tirar o foco do que era a aliança antiga, que era uma aliança que era uma sombra, e passa para uma aliança definitiva, que nunca mais vai acabar. E ele precisa tirar o foco do sacrifício de sangue para o sacrifício de consciência, de verdade e no espírito. Ele muda essa questão. Na verdade, não é uma mudança, mas na verdade ele trouxe a verdade sobre toda a situação que sempre foi a verdade. E nós vivemos nessa questão. Então, a Páscoa, para nós, tem uma grande importância, obviamente, mas ela é uma importância muito grande naquilo que ele disse na hora da ceia. E a hora da ceia, né, que mais descreve, não são somente as atitudes ritualísticas da ceia que nós conhecemos bem, que é o ceiar, que é o pão, que é o lavar os pés, que é o suco de uva, que era o vinho, né? Que Jesus fala, eu sou o corpo, eu sou o sangue. Não tem só esse aspecto, não é só o aspecto ritualístico do que eu quero falar, mas o maior aspecto e o mais importante da Páscoa foi o que Jesus disse para os seus discípulos na hora da ceia, e que nos diz também nos dias de hoje. Agora, o que é importante que nós saibamos? Aonde que ele, e eu já falei sobre isso, talvez seja a terceira ou quarta vez, mas é importante que você grave o que eu vou te falar agora. Que você grave e que você leia. Eu não tenho como ler todo o texto que eu deveria, mas você pode gravar. Então, ele está com as pessoas, ele está ali fazendo coisas. Quando ele se ausenta das pessoas e fica somente com os seus discípulos. Nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, você não tem essa percepção exata do que acontece depois que ele se ausenta, porque eles dão foco no ritual. Mas João, que estava com ele, dá o foco maior naquilo que ele disse. Então, abra sua Bíblia comigo em João 12,
35 e 36. João 12. João 12, versículos 35 e 36. Diz assim: Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então, marque esse texto aí. João 12, a partir do versículo 35 ao 36. A partir dali, Jesus se ausenta da multidão e Jesus passa a conversar com seus discípulos única e exclusivamente. E ali é a conversa da ceia, que vai de João 12, 35, vamos colocar nisso, até João 18, versículo 1. Abra sua Bíblia agora comigo. João 18, versículo 1. João 18, versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, Monte das Oliveiras, tá? Se você preferir, onde entrou com eles. Então, de João 12, 35 até João 18 é a conversa que Jesus teve na hora da ceia somente com os seus discípulos. Conversa que hoje para nós, obviamente, parece ser algo muito comum e tranquilo, mas na verdade, nesse período de conversa, Jesus revela abertamente coisas que ele não tinha revelado ainda aos seus discípulos, ainda que os mesmos já estavam andando com ele há um tempo. Mas naquele momento, que é o momento derradeiro, ele revela o reino de Deus de maneira aberta e explícita. Revela também a sua morte e a sua ressurreição. Revela também que o Espírito Santo ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse tomar o lugar que lhe compete. E também ele também revela ali a união que existe entre ele e Deus, que é a mesma união que deveria existir entre ele, os discípulos, e os discípulos e Deus, ou seja, um com Deus, a união de todos. Hoje, para a gente, parece isso muito comum, muito trivial, muito corriqueiro, mas, na verdade, tenta se imaginar naquele momento. Lembra que toda a história humana ela é construída dia a dia. Os discípulos, obviamente, conheciam muitas coisas de Jesus, mas não conheciam tudo. E Jesus revela o tudo que ele deveria revelar para aquele momento. Óbvio que Jesus tem muito mais coisas a nos ensinar. E o mais importante aqui é que você depois leia. Leia entre esses versículos, João 12, 35 a João 18, e guarde na sua memória que o que está dito entre 12, 35 e 18, 1 é a conversa que Jesus teve com os seus discípulos na hora da ceia e que não é retratada pelos outros escritores dos outros 3 evangelhos, que eles dão mais ênfase ao ritual e menos ênfase a tudo que foi conversado, por motivos eu acho que óbvios, né? Eles não estavam lá, mas João estava lá. Então, isso é muito importante, porque naquele momento Jesus revela todo o reino e o que ele queria. Naquele momento, Jesus diz para eles exatamente o que ele quer de cada um dos seus discípulos. E dali para frente o que deveria ser pregado, como deveria ser a ação, o que estava acontecendo naquela hora. Jesus ali abre o coração. E isso é importante para a nossa Páscoa. Assim como lá atrás, quando Moisés teve a primeira Páscoa, ele implantou a Páscoa, que significa passagem, e foi a libertação do povo do Egito, Moisés teve de Deus orientações para que ele pudesse passar para o povo, para que eles pudessem sobreviver à passagem do anjo da morte, né, a tudo que ia acontecer.
E Jesus, nesse período, nessa hora da ceia, ele revela para os seus discípulos e, consequentemente, para nós, o que ele quer dali por diante de todo cristão. Ele revela quem ele é, literalmente. Ele revela todas as coisas, a forma de agir, a forma de ser único. Então, quando você pensar em Páscoa, daqui para frente, lógico, sempre tem que ter os aspectos históricos, você sempre tem que trazer isso à tua memória, mas eu quero que nessa Páscoa de 2021 especificamente, em outras Páscoas passadas eu já dei ênfase à parte histórica, à parte da história judaica, à parte da ritualística que nós estamos mais habituados, mas nessa Páscoa de 2021, e porque nós estamos falando dos próximos 10 anos, eu quero que você grave bem aquilo que foi dito na hora da ceia, porque isso é que vai fazer toda a diferença na vida de um cristão. E que dali para frente fez a diferença na vida de um cristão, porque os seus discípulos entenderam a partir dali quem eles eram em Cristo, literalmente, e o que eles deveriam fazer dali por diante. Então, eu vou ler alguns textos para que você entenda a mudança sacrificial. O sacrifício hoje não é mais aquele sacrifício que era antes. O sacrifício hoje é um sacrifício diferenciado. O que Jesus quer, o que Deus quer, e Jesus ensinou, é um outro tipo de sacrifício nosso. Lembra do que Deus quer. Essa é a nossa Páscoa, é a Páscoa eterna. Essa Páscoa nunca vai mudar. Então eu selecionei 2 textos e depois eu vou finalizar com a oração do próprio Jesus por ele mesmo, pelos discípulos e por todos os cristãos, que também foi feita na hora da ceia. É importante, grave isso, às vezes a gente não tem essa consciência quando nós estamos lendo a palavra. O que fica na nossa mente é aquilo que eu estava conversando com vocês há alguns minutos, é o ritual e principalmente as marcas de sangue, o sacrifício dele na cruz, que, claro, obviamente, que é marcante aquilo, sofrimento muito grande, sofrimento muito forte. Às vezes na nossa memória fica isso, mas lembra das perguntas daqueles que têm outras narrativas na sua memória também e que chegam para você e falam, mas por que alguém que morreu na cruz efetivamente é o Filho de Deus e por que ele deu a vida por nós? Eu não entendi esse aspecto, já que tantos outros morreram. Então você vai contar a história de Jesus desde o início, vai contar a história da Bíblia desde o início, você vai falar da palavra de Deus e você vai falar, sabe o que Jesus falou na ceia? Jesus falou isso aqui na ceia, foi isso que ele revelou. E era essa consciência que ele estava trazendo para as pessoas. E essa é uma consciência do bem, a consciência de coisas boas, do amor abundante e de tudo mais que nós todos os domingos escutamos, ou se você tem estudos bíblicos, também faz. Jesus estudava a palavra. Então nós vamos passar por 2 textos, aonde 2 ou 3 textos, onde Jesus é muito claro naquilo que Deus quer dali para frente, depois da sua existência, na sua vida aqui, na sua morte e ressurreição. Então, vamos passar por esses textos e entender que esses textos fazem parte daquilo que eu li lá atrás, quando ele tinha 12 anos, do seu crescimento, de sabedoria, de graça, de estatura diante de Deus e diante dos homens. Faz parte. Jesus desenvolveu também, cresceu também como um homem, como nós. E eu espero que essa Páscoa, a Páscoa desse ano, te traga crescimento de consciência em Jesus, de consciência em Cristo, de uma nova visão, que você não se atenha somente à parte ritualística, mas que você se atenha àquilo que Jesus disse e àquilo que ele quer de nós, que é o mais importante de tudo. Então vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 4, versículos 21 a 26. João 4, versículos 21 a 26. Eu não tenho como ler o texto inteiro, mas depois você lê. João 4, 21 diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no quê? Em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nunca, né, é um dos poucos textos que Jesus é tão claro para alguém que não é ou que não são os seus discípulos na hora certa. Ele está conversando com essa samaritana, você lembra talvez do contexto. Ele estava esperando os discípulos e ele pediu água para ela e ela conta: mas você não tem água? Ele começa a conversar com ela, fala dos casamentos dela, conta toda a história até que ele chega nessa parte. E ele fala claramente o que Deus quer. Deus, a partir de Jesus entrou no mundo, teve a consciência de quem ele era, pregou o evangelho, morte e ressurreição. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não busca mais pessoas que façam sacrifícios, porque aquela aliança é uma aliança que é sombra da nova aliança. A nova aliança é uma aliança eterna. E quem é que Deus está procurando nessa nova aliança? Adoradores que adorem Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e a verdade é a palavra dele. Então é isso que Jesus está ensinando, e que ele ensina não só para essa mulher samaritana, mas ele ensina também para os seus discípulos, e que ele nos ensina hoje. Essa é a verdadeira Páscoa. Deus está buscando, essa nossa mentalidade tem que mudar. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que conheçam a sua palavra, que saibam o que ele quer e que tenham a certeza em fé daquilo que ele disse, das promessas que ele deu e que ele está voltando. E que por isso você vai se dedicar para pregar esse evangelho de verdade, de conhecimento da palavra, e você vai pregar em espírito, ou seja, você vai pregar em Deus e não só com a sua humanidade. Você vai pregar como Jesus pregou. Apesar dele ser humano, ele pregava a palavra em Deus. Ele buscava agradar a Deus, por isso ele crescia em Deus. Por isso ele crescia em graça, por isso ele crescia em sabedoria. Tudo isso faz parte da nossa Páscoa e do crescimento que também nós devemos ter. Ainda que o nosso crescimento não seja tão completo como o dele, obviamente que não, mas vai chegar um momento que nós vamos chegar à estatura desse varão perfeito. Mas vamos lá, vamos ler mais alguns textos. Então guarde isso. Adoradores, Deus busca o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não mais de uma forma infantilizada, mas de uma forma consciente na palavra, porque a palavra é a verdade e Deus é o Espírito e ele pronunciou a palavra. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo agora em Mateus 9, versículos 9 a 13. Mateus 9, vamos lá. Mateus 9, versículos 9 a 13. A palavra de Deus, ela diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim chamar justos, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aí Jesus diz uma outra coisa. Jesus está chamando Mateus, né? Chamando Mateus, que era coletor, né? Ele cobrava impostos, mas eu não vou me ater a essa história. Eu vou me ater ao que ele diz: eu não quero mais, eu não desejo mais sacrifícios.
como eram feitos. Eu desejo misericórdia. Isso é uma tremenda mudança. Antes você trocava, né? Você passava um ano inteiro pecando, e aí quando você chegava no dia certo, você ia lá, pegava, sacrificava alguns animais, e aqueles animais supostamente, e a gente sabe que a Bíblia diz que não funcionava, mas era um paliativo até Jesus chegar. Esses animais pagavam o preço dos seus pecados, o dia do perdão, né? E não existe mais isso. Dia do perdão são todos os dias, porque Jesus revela ali para aqueles fariseus dizendo o seguinte: olha, vão aprender a palavra que vocês mesmos pregam. E eu já vou ler a palavra que ele cita aqui. Jesus está citando Oséias 6,6. Nós vamos ler o texto de Oséias. Ele está dizendo assim: Deus, através dos seus profetas, revelou a minha vinda. Deus não quer mais sacrifícios. Deus quer misericórdia. Ele quer que você perdoe os pecadores. Ele quer que você tenha uma mudança. O seu sacrifício agora não é mais de sangue. Não há mais necessidade. Deus não se... isso não satisfaz a Deus. Isso não muda a história para Deus. Porém, você tem que ter uma ação igual a ele teve. Igual a minha presença que está aqui. Jesus está dizendo. Uma ação de misericórdia. Por isso, publicanos e pecadores comem comigo. Porque talvez alguns deles se convertam. Então, Jesus está dizendo isso para aquela mulher. Isso é crescer em estatura. E ele diz para os fariseus que estavam julgando: eu não vim aqui buscar pessoas perfeitas. Eu não vim aqui buscar aqueles que acham que não precisam. Eu não vim aqui buscar juízes. Eu não vim aqui buscar justos, até porque nós sabemos que não existe nenhum que é justo. Eu vim aqui para os pecadores. Ele disse: eu vim para todos, inclusive para vocês, fariseus. E ele está dizendo para os fariseus assim: vão estudar a palavra que vocês mesmos pregam e que vocês não estão estudando, não estão sabendo interpretar, nem entender, nem discernir. Por isso vocês ainda julgam desta maneira. Então, quando ele fala isso para que eles vão estudar, ele está se referindo a Oséias no capítulo 6. Vamos lá. Oséias 6. Vamos ler juntos aqui. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Vamos ler inteiro, dando foco ao versículo 6. Disse assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ou seja, na ressurreição, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, ou seja, como Adão, como o homem Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu e Israel está contaminado.
também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para que quando eu trouxer de volta o meu povo. Então Jesus diz para os fariseus: vão estudar a palavra que vocês mesmos pregam. O que vocês estão vendo aqui nesse dia, em que eu estou comendo com publicanos, estou comendo com pecadores, com cobradores de impostos, é uma palavra revelada pelos próprios profetas. Ele cita o texto de Oséias 6. Eu não quero mais sacrifícios, eu quero misericórdia. Uma nova Páscoa, uma Páscoa eterna, uma nova maneira de se adorar. O que fica muito difícil para o ser humano, sabe por quê? Porque não existem mais sacrifícios, não existem mais holocaustos. Quando não existem mais sacrifícios, não existem mais holocaustos, não existe mais sangue, só sobra a verdade. E não tem rituais para a verdade. A verdade é a verdade. E Deus é Deus. E a misericórdia é a misericórdia. A misericórdia não aparece. Você ajuda pessoas e ninguém fica lembrando quando você ajuda pessoas que a sua mão direita faz e que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita fez. Então Deus muda esse conceito de ritualística. Deus não quer isso. Isso foi necessário até aquele momento. Agora o perfeito chegou. Então o perfeito vai implantar coisas que são perfeitas. Ele vai falar do quê? Ele vai falar da verdade. Ele vai falar da misericórdia. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Tudo isso ele ensinou ao longo de toda a sua trajetória e principalmente na hora da ceia. Na hora que ele está ali com os seus discípulos. Principalmente naquele momento, ele ensina tudo isso. Só que aqui, ele estava com os discípulos, ainda não tinha chegado a hora da ceia, mas ele já estava ensinando os fariseus. Ele diz: olha, todo mundo está pecando. O amor das pessoas é como um orvalho. Ela tem um pouquinho de amor, logo o orvalho desaparece, o amor desaparece junto. É assim que funciona o amor na vida dos seres humanos. Ele tem algumas atitudes de amor, mas depois esse amor some, desaparece. Ele não é um amor constante, ele não é uma misericórdia constante. Ele não faz isso, e o que eu quero a partir de hoje é a misericórdia e o amor. É isso que Jesus está ensinando. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa agora, apesar de existirem alguns rituais que nós fazemos, e que não há nada de mal nisso, é bom, a nossa Páscoa verdadeira não precisa mais de rituais. E aí ela fica mais difícil do ser humano absorver essas coisas. Porque ela já não tem mais rituais nem holocaustos. Ela se trata da verdade, da compreensão, do amor, da misericórdia. E como todos sabem, essas atitudes não dão ibope muitas vezes, não é verdade? Elas não ficam gravadas na mente humana, porque a nossa mente está condicionada ao pecado. E a esses tipos de narrativa que precisam de sangue e de rituais. Por isso que você observa, né? Claro que levando as devidas considerações, até programas de TV que tem uma narrativa de uma história e onde tem ali cenas de crime, sacrifícios, coisas assim, como esses tipos de programas sobrevivem na mente do ser humano por causa dessa narrativa, por causa dessa nossa ideia histórica, humana, pecaminosa, de que nós precisamos de holocaustos para agradar a Deus. Na verdade, nós precisamos viver Jesus Cristo para agradar a Deus. Nós precisamos ter fé naquilo que Ele disse para agradar a Deus. Nós precisamos agir como o Senhor ensinou, com misericórdia, com graça e com amor, para agradar a Deus, para agradar a Jesus, para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é tão difícil de explicar no momento de Páscoa, porque foge da contextualização comum e normal dos ritos que nós estamos acostumados. Mas eu quero encerrar essa palavra com João 17, que são 3 orações que Jesus faz. O próprio Jesus vai orar por nós no dia de hoje. Assim como ele orou naquele momento de ceia, hoje, na nossa ceia de Páscoa, que daqui a pouco vai acontecer aí na sua casa, ele vai orar por nós. Ele vai orar, a primeira oração ele vai fazer por ele, a segunda oração ele vai fazer pelos discípulos, e a terceira oração ele vai fazer por todos os crentes.
e depois, que já é o capítulo 18, ele sai para o Monte das Oliveiras, onde ele é entregue e tudo mais que você sabe, morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita, que também nesse texto de Oséias diz isso: no terceiro dia nós seremos restaurados, a obra estará completa. Então, eu quero encerrar a Páscoa de hoje com o capítulo 17 do livro de João, que são as 3 orações de Jesus. E ele vai orar por nós nessa manhã, assim como ele orou naquela época, e que ele continua intercedendo. Então, hoje será uma intercessão na palavra, literal, do que Jesus fez e do que ele continua fazendo. Amém? Então vamos lá, vamos ouvir a oração do nosso Senhor Jesus. Vá comigo até João 17. Vamos lá, João 17. João 17. Então nós vamos ler inteiro João 17. São as 3 orações. Primeiro ele orou por ele também orou pelos seus discípulos e ele orou por todos os cristãos. Então João 17:1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, presta bem atenção, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus ora por ele agora, ele vai orar pelos seus discípulos. A partir do versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no meu nome, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, ou o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deixei-lhes o quê? A tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Por quem? Pela verdade, pela palavra. E agora ele começa a orar por todos os cristãos, a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? Um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A igreja, nós somos um, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que incrível, que maravilhosa essas orações de Jesus. Jesus ora por ele, Jesus ora pelos discípulos e Jesus ora por nós. Eu não preciso complementar nada. O texto já diz por si mesmo. Agora você sabe, a nossa Páscoa é a verdade. A palavra é a verdade. A nossa Páscoa é o Espírito, porque Deus é Espírito. A nossa Páscoa é Jesus, porque Ele é o último cordeiro a ser imolado. Não há mais necessidade de holocaustos, não há mais necessidade de sacrifícios. Só há necessidade de sermos um com Ele, assim como Ele é com o Pai e o Pai é conosco. O amor que o Pai tem por Jesus, Ele tem por nós, porque Ele nos ensinou o nome do Pai, a palavra do Pai, e nós aprendemos e aceitamos. E assim como Ele mesmo disse, eu não sou desse mundo, eles também não são. Tanto esses que estão comigo hoje, quanto aqueles que crerão em mim. Essa é a nossa Páscoa. E eu me permito dizer, tomara que você tenha entendido tudo o que foi dito. Tomara que a tua Páscoa, a partir desse 2021, se é que já não é, seja dessa maneira. Em verdade, estude a palavra, leia a palavra, pregue a palavra, entenda a palavra, assim como Jesus fez. Em espírito, em misericórdia, em graça. Essa é a Páscoa eterna. Esse é o nosso Cordeiro eterno. Meu irmão, celebre a Páscoa com essa consciência, com a verdade, com a justiça de Deus, com o Espírito Santo, com a graça e com o amor de Jesus. Amém? Era isso que eu tinha a dizer isso para vocês. Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado, Pai. As palavras que o Senhor disse na ceia hoje estão liberadas para que nós possamos também lê-las e entendê-las e vivê-las, porque João deixou escrito no seu evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo. Na verdade, eu não tenho nem palavras para te agradecer por tantas coisas. Por isso eu só digo, a ti a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que Páscoa maravilhosa. Agora eu quero te pedir algo, que você saia daqui. Que você, em primeiro lugar, seja fiel nos teus dízimos e ofertas. Eu já falei isso várias vezes sobre isso. Está lá nosso prédio, está lá os nossos custos. É necessário que você seja muito fiel, né, nos dízimos e ofertas, para que a gente possa manter aquele espaço, possa prosperar, e daqui a pouco estaremos todos juntos. Amém? Mas o mais importante hoje é que você saia daqui. Que você escute esse último louvor, que você vai lá para a sala de Zoom. E para aqueles que pegaram ontem na igreja, no sábado na igreja, os nossos elementos, hoje não é a ceia oficial na Sara Nossa Terra, amém? A ceia oficial da Sara é no próximo domingo, então nós vamos fazer ceia no próximo domingo. Mas, para que de alguma forma nós pudéssemos comemorar essa Páscoa juntos, você vai pegar esses elementos e vai lá para a sala de Zoom. E lá na sala de Zoom, nós vamos comer essa Páscoa juntos, de alguma maneira. Você na sua casa, eu na minha casa, e todos nós vamos comer essa Páscoa juntos, porque eu tenho certeza que se nós estivéssemos presencialmente juntos, nós passaríamos essa Páscoa ali na igreja todos juntos, e depois uns iam almoçar na casa dos outros, ia ter toda essa confraternização. Esse é o momento que exige isso. Então,
nós temos essa chance e vamos fazer isso na sala de Zoom. Meu irmão, que uma excelente Páscoa. Leia esse texto de João que eu deixei para vocês. Isso que está dito, e isso que Jesus disse na ceia, o que para nós hoje é de extrema importância. A história é importante, mas para nós, o que Jesus deixou ali é mais importante ainda para que a gente possa conduzir as nossas vidas e de tantos outros dali para frente. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Que essa oração que Jesus fez naquela época, com certeza sirva para você, para mim, para todos nós nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seja feliz e feliz em Deus, com muita misericórdia, com muita graça, com muito amor e em nome de Jesus. Amém. Quando olho para trás, percebo quanto tempo, quanta coisa já não volta mais. Desde criança agradeço pela vida dos meus pais. Agora penso, cresço, venço, um novo tempo me refaz. Quando olho ao meu redor, percebo que a tempestade me fez alguém melhor. Superei cada dificuldade, nunca estive só. Se você semeia o bem, um dia colherá um bem maior. A vida tem o seu começo, meio e final. A esperança não morre na praia, se o coração está em Deus. Cada lembrança nos impulsiona com força, se o coração está em Deus. A esperança não morre na praia, se o coração está em Deus. Cada lembrança nos impulsiona com força, se o coração está em